imóvel sem escrituração, ele acaba sendo subvalorizado ali em 15, 20%. Então, você está vendendo lá por 400, daqui a pouco cai para 300 porque você não tem escritura. Porque esse comprador, ele vai ter que assumir o risco de comprar daquela forma para depois ainda regularizar, né? Então, assim, é uma compra já não tão segura para esse comprador. E aí você acaba afastando compradores do seu imóvel. E aí, consequentemente, diminuindo a liquidez do seu imóvel. Então, regularizar primeiro vai valorizar o seu imóvel e segundo que vai te dar uma liquidez maior nesse imóvel. Você vai conseguir transacionar ele com mais facilidade, E entendeu? qual é o primeiro passo para o nosso espectador, o nosso ouvinte, que quer regularizar o seu imóvel através da usucapião, tomar? É assim, a primeira dica que a gente dá é procurar um advogado especialista no assunto, né? Eu gosto de brincar que advogado é igual médico. A gente tem a capacidade para operar o direito, mas eu brinco assim, não adianta ter problema cardiológico e procurar um ortopedista. Então, se a pessoa é habilitada em criminal, eu tenho uma demanda criminal, eu tendo aí nele. Se ele é habilitado em direito imobiliário, eu tendo aí nele. Se ele é habilitado em trabalhista, eu tendo aí nele. Então, assim, a gente sempre orienta a procurar um profissional que tá ali militando naquele nicho, que entende sobre aquele assunto para regularizar. Então, você procura um advogado especialista no assunto e vai, olha, eu quero regularizar meu imóvel. Eu tenho esse contrato que eu comprei e paguei, eu tenho aqui os comprovantes dos pagamentos, eu tenho aqui faturas de energia no meu nome, água, pago IPTU. Você monta um contexto probatório, né? Contrata esse profissional, ele vai fazer o trabalho dele, que se inicia com a contratação, a juntada e a pesquisa de vários documentos, né? Que o profissional vai ali levantar para poder fundamentar com provas aquele requerimento e vai requerer primeiro a ata notarial no cartório de notas do município em que o imóvel está inserido. A ata notarial é uma peça procedimental que vai circunstanciar todas as provas que esse requerente apresenta para o cartório. Isso por força legislativa, por força normativa, a gente tem que lavrar a ata. Lavrou a ata, nós vamos para a segunda etapa, que é o registro de imóveis, né? E aí o registro de imóveis também vamos deflagrar um requerimento, como se fosse uma petição inicial, carrear esse requerimento com as provas, né? Que vai culminar numa decisão favorável ou não, né? No curso desse procedimento pode haver alguma impugnação de alguém que eventualmente entenda que teve ali seu direito de propriedade tolhido. E se isso acontecer dentro do procedimento extrajudicial, o registrador, como não tem a capacidade que o juiz tem de dirimir conflito, ele encerra o procedimento e a gente abre uma usucapião judicial. Mas na grande maioria, são posses que estão consolidadas há 30, 40, 45, 50 anos, né? Então, assim, não vai ter um litígio possessório ali, não vai ter uma indagação acerca daquilo, porque já, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Então, o passo a passo é: contratou o profissional, juntou a documentação, ata notarial. Às vezes tem que fazer o trabalho de levantamento topográfico. Se esse imóvel já não tiver matrícula aberta, faz a topografia. A topografia que vai dar os elementos de medidas e confrontações para o registrador abrir a matrícula lá no futuro. Então, contratou o profissional, se tiver necessidade de fazer topografia, faz topografia. Feito topografia, ata notarial, cartório e regimóveis, abre o procedimento. E ali vai desencadear, né, para culminar numa decisão. É mais ou menos o mesmo procedimento que o judicial, só que de uma forma mais rápida. Por que mais rápida? Porque o judiciário, infelizmente, ele não está aparatado com mão de obra necessária e suficiente para dar conta de tantas demandas, né? Então, o registrador não. O registrador, ele está lá trabalhando, ele é delegado pelo poder público, mas ele contrata funcionários para auxiliá-los na função via CLT. Então, se tiver uma demanda grande, ele vai lá e contrata. Ele não precisa abrir um concurso público para isso, ter todo o procedimento de concurso público. Então, assim, ele está focado só naquilo e tem a direção da serventia na mão. Então, faltou funcionário aqui para essa usucapião, para esses processos começarem a andar mais rápido, contrata a gente, põe lá e vai trabalhar. Então, assim, o tempo é muito menor por conta disso. Ele conhece muito do assunto, ele tem essa disponibilidade de contratar mão de obra especializada para o assunto,
E aí você ganha em celeridade, coisa que o judiciário acaba não tendo, porque o judiciário faz muito de tudo, né? Tem que julgar alimentos, tem que julgar divórcio, tem que julgar criminal, tem que julgar trabalhista na trabalhista, previdenciário na previdenciária. Então, assim, o corpo do judiciário é muito grande. E um corpo muito grande te traz uma morosidade de movimento, né? Ao passo que o registrador não, ele tem ali um corpo bem enxuto, magrinho, esbelto, e ele consegue E um caminhar com conhecimento mais. específico, né? Exatamente. E tá trabalhando só com aquilo, né? Então, de 5 anos, pode cair para 1 ano e meio, ou O até menos. procedimento é 1 ano, né? Assim, eu brinco também que brinco não, o registrador é um profissional do direito que tem ali as suas convicções sobre o direito e às vezes tem ali Exigências no meio do caminho. exigências no meio do caminho, algumas exigências que a gente olha e fala, meu Deus, por que isso, né? Mas aí a gente discute num procedimento de dúvida que esse registrador ele está sob a influência, do juiz corregedor. Então, o juiz corregedor faz um controle das decisões do registrador. Então, a gente tem um cartório de regimóveis aqui em Franco da Rocha, por exemplo, que hoje está vago por conta do falecimento do seu aparecido, mas está ali sendo tocado pelo Dr. Paulo, que está interinamente cuidando. Então, se eu tive algum posicionamento divergente com o Dr. Paulo por algum motivo, se o meu entendimento sobre direito imobiliário não bate com o dele, né? Se surgir um entrave técnico, nada pessoal, um entrave técnico sobre aquela discussão, a gente remete para o juiz corregedor dar o parecer dele. Daí o juiz corregedor fala, não, a dúvida que o Dr. Rafael levantou tá certa, tem relevância, ou eventualmente a dúvida que o Dr. Paulo levantou tá certa e tem relevância. Então tem ainda assim no procedimento um controle judicial. Então é uma coisa que, assim, anos-luz, né? Se falar 5, 10 anos uma uso campeão judicial para 1 ano e meio numa extrajudicial, E foi um avanço para a prática da advocacia. com certeza, porque assim, a advocacia ela vinha sendo muito formada só para o judicial, né? Então, assim, você sai da faculdade pensando em petição inicial, pensando em contestação, réplica, sentença, apelação, acórdão. Então, as faculdades ainda preparam muito O o advogado para o advogado litígio. pro litígio, né? E na realidade é aquilo. Eu acho que o litígio é a última possibilidade. A gente tem como compor isso de forma amigável, de forma consensual e o extrajudicial está aí para isso, para viabilizar tudo isso. Estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Eu que Rafael agradeço, estamos à Barbosa. disposição. Doutor, o que te motiva? O que me motiva é ver, isso juridicamente falando, é ver a solução do cliente resolvida de forma assertiva. Às vezes eu peco, não sou perfeito, erro às vezes. Às vezes a gente fala para o cliente, olha, vamos regularizar o seu imóvel em 1 ano, mas acontecem imprevistos nos caminhos, né? O Aparecido faleceu, o Paulo entrou, as coisas mudam, né? O entendimento do Aparecido era dessa forma, o do Paulo é outro, então isso atrasa um pouquinho, o procedimento atrasa, mas o que me motiva é entregar o imóvel regular para a pessoa, fazer com que ela tenha uma valorização imobiliária, fazer com que ela não tenha mais riscos imobiliários, né? E vida que segue, isso que me motiva. Entregar um título registrado para a pessoa é bem relevante, porque eu acho que depois da família, né, o que um casal, o objetivo é a casa própria. E você ter uma casa própria, mas correndo risco, acaba sendo perturbador, porque é o bem mais, depois da família, depois dos filhos, é o bem mais perseguido pela população brasileira. Então, a pessoa tem que ter esse conhecimento de que o patrimônio dela está ali eventualmente exposto a risco, né? E tem que minimizar isso. E uma forma de minimizar é regularizando o seu imóvel, entendeu? Deixando em ordem. E na dúvida, consulte sempre um advogado, porque na nossa região nós temos grandes vozes do direito. Até a próxima.